Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E como vocês já viram aí no título do vídeo, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o financiamento Minha Casa Minha Vida. Vou trazer todos os detalhes para vocês do meu salário, de quanto que custou minha casa, de como foi a minha experiência com os corretores, como foi todo o processo da negociação. Vou trazer para vocês aqui também quanto que custou a minha casa, detalhe extremamente importante, qual foi o valor do subsídio que eu recebi, eu paguei documentação, será que eu dei entrada? Você vai saber tudo nesse vídeo. Então fica aqui comigo e simbora pro vídeo. E a primeira pergunta que eu vou responder para vocês, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas querem saber, o que é que eu fiz, né? Como foi que eu fiz? E eu percebi, analisando outros vídeos, que a questão do financiamento, né, do Minha Casa Minha Vida, apesar de ser um projeto nacional, de ser um programa nacional, há muitas mudanças de acordo com o estado, de acordo com a cidade. Então eu já vou deixar bem enfatizado aqui, que eu vou compartilhar aqui com vocês qual foi a minha experiência com o programa, tá? Como é que eu fiz, qual foi o valor da casa, qual foi o valor do meu salário, se teve entrada, se não teve entrada, mas eu já adianto aqui para vocês, eu não precisei desembolsar nenhum centavo para conseguir o financiamento da minha casa. E eu vou dizer para vocês todos os detalhes. Então, bora lá. Como funcionou para mim o financiamento do Minha Casa Minha Vida? A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na internet, OLX, em especial também através do Facebook, no Marketplace. Muitos corretores, eles anunciam através dessa plataforma e foi lá que inclusive eu encontrei o meu corretor. E lá você tem muitas opções de casa, você pode colocar lá financiamento Minha Casa Minha Vida, que você vai encontrar muitas pessoas divulgando lá. E foi assim que eu encontrei. Então eu entrei em contato com o corretor, me passou algumas informações, me perguntou qual era o meu salário, me perguntou se eu era casada, se eu tinha filhos. E então eu passei a minha documentação para ele. Ele me mandou uma lista de documentação e eu passei para ele, que normalmente eu vi carteira de trabalho, contra-cheque e documentos pessoais. E através dessa documentação ele mandou para um correspondente bancário para fazer uma simulação, para saber se a Caixa aprovaria ou não a minha documentação. Se sim, qual que seria o valor para eu financiar então uma casa, qual seria o valor que a Caixa aprovaria esse financiamento. Lembrando que é apenas uma simulação, vai ser algo mais ou menos parecido com aquilo. Então eu aguardei a aprovação, ele me deu o ok e me disse o valor que tinha sido aprovado. De início, o primeiro valor que a Caixa aprovou para mim com a minha primeira documentação foi de 85 mil, de 85 mil a 87. Então ele me mandaria algumas fotos, né, alguns endereços de casas dentro desse valor que seria a minha carta de crédito para eu poder financiar a casa. E aí ele me mandou algumas casas, eu gostei de algumas e fui visitar, fui conhecer as casas para ver a questão da localização, da vizinhança, bairro, de tudo. Gostei de algumas casas, mas nenhuma eu me apaixonei. E era sempre assim, a casa que eu gostava não cabia dentro do financiamento que já tinha sido pré-aprovado, né, pelo correspondente. E a casa que cabia dentro do meu financiamento eu não gostava, era sempre assim. E aí eu fiquei nessa saga por um tempo, mas vou resumir essa parte aqui para vocês. E logo depois eu gostei de uma casa, porém ainda estava fora da minha carta de crédito, do meu financiamento. Porém, ele ficou de conversar com o proprietário para ver o que é que o proprietário conseguia fazer, para saber se conseguiria aprovar ou não. E aí sim, e à medida que o proprietário aceitou a negociação, essa minha documentação ela foi enviada para a Caixa Econômica, não mais com o correspondente, agora sim diretamente com a Caixa. E aí eu fiquei aguardando a aprovação da Caixa. Aí logo em seguida o corretor me informou, né? Logo em seguida, que eu falo algumas semanas, alguns dias depois, o corretor me informou que a Caixa havia aprovado também a minha documentação, que estava tudo ok. E aí ele agendou um dia comigo para eu ir até a Caixa Econômica para poder assinar. Eu fui pessoalmente até a Caixa Econômica, assinei o contrato e aí logo depois ele também agendou um outro dia comigo para eu vir até a casa para fazer a vistoria e então receber as chaves. E aí é só correr para o braço, né? Já deu tudo certo. E agora vamos falar de valores. Como eu falei para vocês de início, minha primeira carta de crédito que foi aprovada foi no valor de 85 a 87 mil pelo correspondente bancário.
Porém, essa casa que eu moro hoje, ela foi no valor de 124 mil. O valor que foi financiado, né, pela Caixa foi de 99.200 mais ou menos, não passou dos 100 mil. O valor do subsídio, pois a minha mãe entrou como minha dependente, foi no valor de 6 mil e alguma coisa, e eu utilizei 2.850, se eu não estou enganada, não foi mais do que 3 mil, que eu utilizei no meu FGTS. E aí você pode se perguntar assim, Lani, mas você deu a entrada? Você pagou documentação? E a resposta é não. Eu entrei praticamente com a cara. De fato, o valor que ficou restante, que foi de quase 16 mil, né, para o valor total de 124, o proprietário da casa negociou, colocou como se eu tivesse pago, tivesse dado uma entrada para ele, mas de fato esse valor nunca existiu. De fato foi uma negociação. Como essa casa que eu moro hoje, ela era a última do lote, e aí eu consegui essa bênção maravilhosa e ele acabou negociando dessa forma para mim, e a casa saiu em torno de 107, 108 mil para mim, né, financeiramente falando. Mas na documentação da casa mesmo, o custo real da casa é de 124 mil. Então realmente foi uma bênção de Deus. Primeiro, o financiamento, e segundo, por conta dessa negociação do proprietário. E aí você pode se perguntar, Lani, mas a sua primeira carta de crédito não tinha sido no valor de 85 a 87? Como é que ela subiu para 99 mil? Então, minha gente, eu também vou dizer isso para você, e também tem a mão de Deus aí. A minha primeira carta de crédito, ela tinha sido avaliada através do meu salário, que na época era de R$ 1.500. Porém, enquanto eu estava nessa negociação de indo visitar a casa, vai e volta durante esses 2 anos que eu falei para vocês inicialmente, eu recebi uma outra proposta de emprego, e nessa outra proposta de emprego o salário era R$ 1.000 a mais, ou seja, 2.500. E claro, com certeza tem a mão de Deus aí, eu não tenho dúvida alguma. Então, com o meu salário de R$ 2.500, né, eu apresentei os novos contra-cheques, foi feita uma nova avaliação. O valor do meu financiamento, sem dúvida alguma, melhorou e muito. Então, casou. Eu amei essa casa que eu moro hoje. O valor não cabia dentro do meu orçamento, mas passou a caber por conta do novo salário, né, por conta da nova carta de crédito, e sem contar na negociação que o proprietário acabou fazendo, e deu esse abatimento de quase 16 mil no valor total da casa. Então, sem dúvida alguma, foi maravilhoso para mim, e sem dúvida tem a mão de Deus, como eu falei para vocês nisso tudo. E agora que já se passaram mais de 1 ano que eu estou morando na minha casa, né, posso dizer assim, qual foi a minha experiência, o que foi que eu aprendi, né, durante todo esse percurso, né, esse processo todo de negociação, que eu possa compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa que eu tenho para compartilhar aqui com vocês, como vocês já puderam perceber durante todo o meu processo, teve muitas idas e vindas, teve um momento realmente que eu pensei assim, isso aqui não é para mim, eu vou viver a minha vida toda de aluguel. Quem sabe se um dia eu ganhar na Mega Sena eu consiga comprar uma casa. Isso realmente passou pela minha cabeça. Mas enquanto eu descansava o meu coração, quando eu entreguei nas mãos do Senhor e disse assim, Senhor, se for da tua vontade, vai ser feito dessa forma. Se não for, só descansa o meu coração. E assim eu fiz. E quando eu menos esperei, apareceu uma nova proposta de emprego para mim. Apareceu essa casa, o proprietário estava disposto a negociar o valor. O corretor, sem dúvida alguma, foi uma peça fundamental usada por Deus para que essa negociação, né, para que a compra dessa casa pudesse realmente acontecer. E é justamente esse ponto que eu quero falar para vocês. O quanto que é importante você ter um corretor de confiança e um corretor que queira tanto quanto você. E não simplesmente querer vender a casa, fazer o financiamento, para que ele ganhe a comissão dele e simplesmente vá embora. Não, de fato é importante que você tenha um corretor que compre o seu sonho junto com você. E foi justamente isso que eu, graças a Deus, consegui alcançar. O primeiro corretor, né, que eu encontrei, que eu fiz a negociação da primeira casa, que eu fui visitar, enfim, ele só fez o papel dele. E eu não estou criticando aqui ele de forma alguma. Mas a gente sempre espera um algo a mais, né? E é nesse ponto que as pessoas se destacam. Então eu fui visitar algumas casas com ele, verifiquei, e ele queria a todo custo me empurrar, né, me forçar a comprar a casa, né, a fazer o financiamento da casa.
porém eu não estava disposta a comprar uma casa numa localização que eu não tinha me agradado e simplesmente para dizer que fiz um financiamento para que comprei uma casa. Esse não era o meu objetivo. De fato, eu queria uma casa que atendesse às minhas necessidades em termos de espaço e localização. Então isso é extremamente importante. Eu vejo muitas pessoas comprando casas, né, fazendo financiamentos de casa simplesmente por impulso. Ah, porque aprovou a documentação, ah, porque isso, então eu vou fazer. E não faça dessa forma. Então, quando eu percebi que era justamente isso que ele estava tentando fazer, eu caí fora. Eu disse, não, eu não quero mais o financiamento, não vou fazer mais, vou dar um tempo. E assim eu fiz. Fiz o cancelamento, né, da primeira documentação que foi feita a avaliação. Pedi o cancelamento dessa pré-aprovação. Ele fez o cancelamento, eu esperei mais um tempinho, continuei pesquisando, vendo outras localizações, vendo outros corretores, e foi quando eu encontrei o corretor dessa minha casa atual. E aí sim, esse ele me demonstrou confiança, estava sempre disponível, tirava as minhas dúvidas, e sempre que eu pedia para ele me mostrar mais casas, me mande mais casas, me mande mais casas, e ele me mandava na maior boa vontade. Então isso de fato me cativou. E é tanto que enquanto eu estava com a documentação ainda com o salário de R$ 1.500, que eu vi que não estava encaixando, eu disse para ele que ia esperar um pouco, que ia aguardar o mover de Deus, que eu ia ver ainda o que ia acontecer. E disse para ele que se eu voltasse a pesquisar sobre casas, negociar novamente, eu procuraria. E assim eu fiz. Um tempinho depois eu recebi a proposta do novo emprego, como eu contei para vocês. E aí a minha documentação ficou muito melhor e aí eu procurei. Mandei os novos contra-cheques para ele fez a nova avaliação, a gente foi visitar outras casas e assim, no estralar de dedos as coisas aconteceram. Então realmente funcionou dessa forma. Então é isso que eu posso dizer para vocês. Verifique realmente a questão do corretor. Veja se realmente o corretor está disposto a te ajudar nessa realização desse sonho ou se ele quer apenas ganhar a comissão dele. Então é essa a dica que eu posso deixar para vocês. Recapitulando agora tudo que foi dito nesse vídeo, foram muitas coisas, mas eu já trouxe aqui para vocês sobre o valor da minha casa, né? Qual foi o valor real, qual foi o valor do subsídio, qual foi o valor do FGTS, se eu dei entrada, se eu paguei documentação. Falei aqui também para vocês a questão da evolução do meu salário, com o meu salário de 1.500, quanto que foi aprovado de carta de crédito, com o meu salário de 2.500, quanto que foi aprovado. Trouxe um pouquinho aqui para vocês de forma bem resumida qual foi a minha experiência durante todo esse processo. E falei também para vocês aqui, na verdade, deixei uma dica, né, para que vocês possam avaliar bem a questão do corretor, que é a pessoa, né, que está sendo um instrumento ali para fazer essa negociação entre a realização do seu sonho, o desejo do seu coração, junto com o proprietário, com o correspondente bancário, com a caixa. Então, sem dúvida, o corretor é uma peça fundamental durante esse processo. E essa dica que eu tenho para deixar para vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa te ajudar aí durante o teu processo, né, da compra, da negociação do teu financiamento, que você consiga de fato realizar o seu sonho e a tua tão sonhada casa. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei em forma de gratidão. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Um super beijo para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!